Hoje nós vamos estudar, Livro Paz no Coração, Irmão José, psicografia do nosso querido Carlos Bacelli. Nós vamos estudar aqui, gente, nada mais, nada menos do que o capítulo 36, Loucura Sutil, tá? Então, Paz no Coração, para quem não viu ainda, capítulo 36, Loucura Sutil. Loucura Sutil. Infelizmente, são muitos os espíritos encarnados em notório estado de perturbação, que nele se manifesta em vários graus de severidade, requisitando tratamento, por vezes em situação de isolamento do convívio social. Contudo, muitos outros, que aparentem certo equilíbrio igualmente, padecem de insanidade mental, que pela sutileza com que se apresenta é de difícil diagnóstico. São aqueles que, de inesperado, permitindo transbordar de estados psíquicos enfermiços, descambam para a marginalidade, surpreendendo quem lhes admirava o comportamento. Acresce ainda a insanidade de que são portadores a invigilância com que consentem que seus adversários invisíveis lhe agravem o quadro de desequilíbrio e os induzam, infelizmente, aos deslizes que, em vez de conduzi-los aos hospitais, terminam por conduzi-los às penitenciárias. Não condenes assim os irmãos que de inesperado dão-te a impressão de despencarem de grande altura do edifício espiritual da existência, que simplesmente não tiveram mais forças para continuar subindo até o seu topo. Esse texto aqui é forte, né? Loucura sutil. Gente, o irmão José está falando de várias coisas aqui, né? Primeiro, ele diz que a loucura muitas vezes é sutil. Nenhum de nós pode estar, isento de falar, isso não é problema meu, eu não tenho loucura nenhuma, eu sou 100% saudável. Será? Será mesmo? Você nunca teve um comportamento assim estranho, entendeu? Diferente do que você gostaria? Você nunca teve uma dificuldade de oscilação emocional, às vezes contínua, de autoestima, de repente fez coisas que não deveria? Gente, há vários níveis de loucura, né? E a gente não está aqui para estudar loucura. Mas uma coisa é certa. Nas oscilações emocionais que faz parte da vida de qualquer pessoa, que nos faz os neuróticos saudáveis, existe a falta de bom senso pela falta de vigilância, que faz com que a gente tenha grandes quedas. E é assim que uma pessoa, às vezes, no ato de explosão, bate em alguém, machuca alguém, mata alguém. E assim, numa pessoa que, num ato de desespero, furta, rouba ou faz coisas piores. E é assim que, muitas vezes, no ato de invigilância, a gente se deixa levar e se conecta com uma obsessão profunda que nos suga a energia, nos suga, muitas vezes, a vitalidade, o bom ânimo, a vontade de viver. E é assim que, em épocas como agora do carnaval, não porque é carnaval, vamos deixar isso bem claro, repito, pessoas lúcidas podem ir e vir de qualquer lugar sem se contaminar. O problema é que a maioria de nós não faz isso, né? É assim que muita gente usa o carnaval para dar vazão às suas insanidades. E é assim que muita gente se entrega ao sexo desvairado e, dependendo da forma como isso se dá, o preço é alto. É assim que um monte de gente continua perpetuando a bebedeira, perpetuando situações vergonhosas. E é assim que muita gente briga. Os hospitais ficam cheios em época de carnaval, né, por causa de brigas com bebidas, garrafas, armas brancas, como eles chamam, né? Não sei se tem alguém aqui da área da saúde pode comprovar isso. Por incrível que pareça, Natal e Carnaval, quando eu vi isso a primeira vez, eu já disse isso para vocês, eu me assustei, mas foi exatamente ouvindo isso várias vezes de profissionais da área da saúde, eu falei, caramba, então esse negócio é sério. Natal, briga de família, Carnaval, pessoas, amigos, a gente brinca, negócio de bloquinho e tal, mas a pessoa bebe, você olhou para minha mulher, você não sei o que, você me cutucou e pum, daqui a pouco estão brigando, puxa uma faca, um faz assim, o outro bebeu demais, quebra lá a garrafa, briga. Então assim, gente, se nós não tomarmos cuidado, os nossos desejos, eles vão nos dominar. Veja, o problema não é ter ímpetos. Todos nós temos ímpetos numa vida material. A gente está na matéria. Esse corpo, por hora, é nosso.
Ele está conosco, na verdade, né? Mas por hora a gente ainda responde a influências que ele traz. Mas nunca se esqueça que a sua mente é mais importante do que seu corpo. Então, a gente precisa aprender o caminho do meio e do equilíbrio. Então, essa loucura sutil que o irmão José fala, ela pode estar em qualquer um de nós, em mim, em você. Sério, gente, um momento de invigilância, a pessoa coloca uma vida a perder. Já pensou nisso? Uma vida a perder. Você, de repente, compromete sua família. Um momento de invigilância compromete a família. Dependendo do que a pessoa faz no momento de invigilância, ela compromete várias existências. Eu conversava um outro dia com um espírito que se suicidou. E aí o que aconteceu? Não foi intencional a ideia do suicídio. A mesma história. Eu não sabia que eu ia fazer isso, a minha intenção não era morrer, não sei o que, isso na reunião mediúnica. No meio desse processo, no meio da reunião mediúnica, lá o espírito comentando a angústia dele de descobrir que morreu, mas não queria morrer. Foi um ato de invigilância. E é exatamente assim. Porque muitas pessoas, no ato de invigilância, fazem coisas absurdas. Alguns vão para a criminalidade, se tornam criminosos. É isso que aqui o irmão José falou. Né? Ao invés de estar no hospital se tratando, às vezes estão numa penitenciária. Por quê? Porque cometeu uma infração ou cometeu um crime. Então, gente, vamos lá. Onde é que isso tudo nos leva, né? Que eu acho que é o mais importante. Vigilância. Vigilância. Sabe? É tomar cuidado com a mente. Sabe o que a gente vai fazer para a gente ter paz? Não pode. Eu repito para vocês, tá, gente? Você pode ficar, por exemplo, na sua casa, tranquilo no carnaval, mas tá com um monte de pensamento de porcaria. Sim ou não? Você pode estar aí com solidão, com pensamento suicida, você pode estar aí se sentindo mal, numa tristeza profunda. E às vezes uma pessoa pode estar celebrando uma festa de carnaval saudável. Então vamos deixar isso bem claro. Não é porque uma pessoa está em casa, essa daqui é equilibrada, quem está do lado de fora na festa, é dizer que tem nada a ver. Vamos bater a real aqui. Tem nada a ver. Nada a ver. Nós precisamos vigiar onde quer que a gente esteja. Você está em casa, a tua escolha, beleza, vigia, cabeça boa, coração bom, né não? Bora com energia boa, vibe do bem. Pô, legal, nós vamos pra rua, cabeça boa, coração bom, vibe do bem. E é isso. E tá tudo certo. E você vai celebrar a vida? Celebra em casa com a família, celebra em casa você com seus animaizinhos, celebra você e Deus, celebra na rua, mas celebra com equilíbrio, com harmonia, sem excessos. Então, acho que para mim é muito claro isso, né? Tá claro isso? Porque eu já ouvi tantas essas perguntas nos últimos dias, todo ano é a mesma coisa, né? Porque carnaval é errado. Gente, não existe certo ou errado. A doutrina espírita, em especial, que é a minha principal fonte, vocês sabem disso, os espíritos nobres deixam muito claro. Nada é proibido. Só que não se esqueça que tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Deus deu livre-arbítrio, nada é proibido. Você não é proibido de sair da sua casa, não é proibido de ficar em casa. Você não é proibido de sair em busca de um homem, de mulher, de sexo. Você também não é proibido de ficar sem isso. Você não, entendeu? Ninguém é proibido de nada. Só que a gente é escravo das consequências. Ponto, acabou. Não tem jeito, não tem... Gente, essa é a frase que eu uso com vocês antes. Não tem jeitinho na lei divina. Não tem. Isso. Perfeito, Gabi. Gabi Moreira, aqui no Instagram, me lembrou essa frase do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Obrigado, Gabi. Isso mesmo. Né, gente? Nem tudo convém a gente. Então, aí você tem que pensar, não posso ir no carnaval? Pode. Minha pergunta não é se você pode ir, se você pode sair. Né? Que foi a pergunta que Emmanuel fez para Chico, onde o Chico pediu para ir num determinado lugar. Mas eu posso ir lá? E Emmanuel falou, meu filho, você pode ir onde você quiser. Minha dúvida é se você pode sair. Entrar, você pode. E é assim para todo lugar, né? Já não é só o carnaval, é todo lugar. Ah, porque vai ter uma festa, uma danceteria. Ah, porque vai ter um show não sei aonde. Ou então, vai ter um não sei o quê. Você pode ir a qualquer lugar. A pergunta é, você pode sair? Entende? Permitido tudo é, mas te convém? É isso que você tem que se perguntar. Entendeu? O que te convém? E aí, gente, é que é muito interessante, porque na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, né, a nossa visão, vocês concordam? A visão daquilo que nos convém muda. Claro. Imagina, hoje, eu olho a vida e vejo que muita coisa que me convinha viver há 20 anos atrás não me convém mais. Entende? Mas há 20 anos atrás fazia total sentido. Legal. Foi vivido com responsabilidade. Mas agora
Nem com responsabilidade incomoda. Convém. É isso que você tem que analisar. Então, assim, eu não sou daquelas pessoas radicais jamais. Que eu fico vendo um monte de gente radical falando assim, não, você tem que abandonar todas as festas, sei lá, vai se enfurnar em retiros espirituais. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Boa parte dos criminosos grandes são radicais religiosos. Ficar em retiro, enfurnado em igreja, não muda a vida de ninguém, não. Se você for observar os radicais religiosos de diversas religiões, eles vivem enfurnado em templo religioso o dia todo. Isso não serviu para trazer bom senso, alegria e harmonia. Aguenta aí. Pera lá. Não é isso, não. Bom senso e harmonia é equilíbrio. Você está na Terra. Você não tem que ser da Terra. É buscar o equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. Entende? A gente tem que aprender a viver no dia a dia o que a gente aprende nos templos sagrados. Por exemplo, eu não tenho intuito nenhum de ficar aqui 24 horas fazendo evangelho. Para quê? Você vai virar um teórico? Nós vamos ficar aqui só teórico. Não, ué. A gente vem aqui, estuda uma hora e meia, nós vamos ter aí 18 horas para praticar o que a gente está estudando aqui. É essa a vida. Entende? Então a vida você tem que ir lá para fora. Aí a pessoa fica lá estudando. Não, porque eu tenho que ser educado, sereno e tranquilo. Olha a mente, aí pronto. Mas não, na hora que você pega um trânsito, você vai dirigir, a pessoa te fechou, você já quer brigar com ela. Você sai do evangelho, já briga com o vizinho. Então, assim, calma. Equilíbrio. Entendeu? É equilíbrio. Porque o equilíbrio, quando ele existe em você, você vai a qualquer lugar. E você volta de qualquer lugar em paz. Você conversa com qualquer pessoa, mesmo maledicente, mas sem se contaminar. Gente, isso é tão importante, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter bom senso. Eu me lembro, gente, tem tanta loucura, eu vejo as pessoas, meu Deus do céu, é uma maluquice generalizada, né? Mas tá certo, transição planetária é isso mesmo. Depois separa o joio do trigo, tá quase na hora. Mas veja, tem pessoas que é o time do ou isso ou aquilo. Gente, isso é maluquice, é coisa de gente desequilibrada. Vocês vão me perdoar, mas eu tô me posicionando claramente. Isso é desequilíbrio. É isso ou aquilo? Jesus não foi assim, ué. Jesus abraçava um lado e outro. Jesus chamou um publicano para ser seu principal evangelista. Jesus, ele resgata um monte de pescador ignorante para serem seus principais seguidores. Jesus traz uma prostituta rica para ser talvez o caso mais extraordinário de transformação do evangelho. Jesus, ele ao mesmo tempo que diz que a gente tem que dar a César o que é de César, ele diz, dê a Deus o que é de Deus. Ué, isso não é equilíbrio, não? Aí a pessoa chega e fala assim, não, você é da minha religião, você não pode ir na outra. Eu, oi? Né? É umas coisas malucas. Não, mas você está na minha igreja. Né? Você não pode ir naquela igreja. Mas, meu filho, a religião é mesmo, não pode. Tem gente que é tão radical que não divide. Entendeu? O sacerdote de uma igreja não te deixa ir na outra. A mesma religião. Ah, não, você numa casa espírita não pode ir na outra, não. Você já vem nessa. Oi? Como é que é? Ah, não, você vai no meu templo budista. Não, aquele templo lá é outro. É outra coisa. Você não pode ir lá, não. Como? Vocês vão me perdoar, mas vocês não entenderam nada. E quem está falando isso piorou. Porque, na minha opinião, é 10 vezes pior alguém ter conhecimento espiritual, conhecimento das escrituras e promover o sectarismo. Loucura pura. E vai responder por isso com absoluta certeza. Jesus é claro, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Mas o sim, sim, não, não, não é para se tornar radical. É exatamente para dizer sim, sim, não, não para o radicalismo. Não, gente. Você tem 8 bilhões de pessoas na humanidade, cada uma de um jeito. Cada um nasceu numa cultura, cada um nasceu num contexto religioso, cada um nasceu num contexto espiritual. Entende? Cada contexto é trabalhado dentro das suas possibilidades. Então, cuidado com essa história. Ou é X ou é Y. Política, mesma coisa. Maluquice de novo. Vai vir eleição, tudo igual. O povo não aprendeu nada ainda. Mesma coisa. O que mais me assusta de verdade, com todo respeito, o que mais me assusta não é o povo aí fora vir com esse radicalismo, infelizmente estou acostumado. É muitos de vocês ainda terem esse radicalismo. Isso me assusta. Eu já vi várias vezes no evangelho, fulano com bandeirinha de político aqui, de ai, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, continuam com a mesma coisa. Entenderam nada. Meu filho, sua bandeira tem que ser Jesus, ponto. Não tem bandeira de político. Político é ser humano. A maioria erra para danar. Entendeu? Faz um monte de coisa errada. Outros fazem coisa certa com qualquer pessoa. Cuidado. Até um relógio parado, presta atenção, até um relógio parado está certo 2 vezes no dia. Qualquer pessoa está certa. No dia que o político de direita aprender as coisas boas com quem é de esquerda,
No dia que o político de esquerda aprender coisas boas com quem é de direita, no dia que as divergências conversarem para as convergências, a política no planeta melhora. Você entendeu isso? No dia que o cara da religião evangélica tiver o bom senso de conversar com o espírita, tiver o bom senso de aprender com a disciplina do evangelho, ambos tiverem o bom senso de aprender com a tradição católica, que tiver o bom senso de se adaptar aos tempos da realidade, numa nova linguagem, que ambos tiverem o bom senso de aprender com a disciplina budista, que tiver lá a conexão e a sabedoria de lidar com todo mundo, e na hora que o ateu parar de criticar o radical, entendeu? Aquele que crê diferente, na hora que o religioso parar de criticar o ateu porque não fala a mesma linguagem, na hora que a gente começar a convergir, o mundo muda. Entende, gente? Evoluir não é sobre separar, não é sobre isso ou aquilo, é preto ou branco, azul ou amarelo. Isso é o que marca a falta de evolução. Isso se chama radicalismo. Evolução é equilíbrio, é harmonia. Então, é a mesma coisa. Ah, eu posso no carnaval, não posso no carnaval? Meu filho, você pode ir em qualquer lugar. Que loucura é essa? Você pode ir em qualquer lugar. Você tem pergunta, te convém? Convém. Pô, vai lá, se te vir, tá bacana, eu volto. Pô, posso ficar em casa? Eu não quero, acho, me celebrar, eu quero ficar em casa. Claro que pode, mas aproveita, faz a coisa certa. Fora do equilíbrio, gente, não espere outra coisa no seu tal do ranger de dentes que Jesus falava no Evangelho. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Então, cuidado, viu? E aí eu vou falar para vocês igual eu falo para minha família aqui. Eu acabei de fazer evangelho no lar aqui em casa. Eu falo todo evangelho para eles, minha esposa e meus filhos. E quando tem amigo comigo aqui, ouve a mesma coisa. Todo evangelho, toda semana, fala a mesma coisa. A gente estuda e eu repito. Se vocês errarem, se eu errar, o peso é 10 vezes maior, porque nenhum de nós pode dizer que a gente não sabia. Mesma coisa para vocês, igualzinho. Vocês estão aqui, querem ser radicais? Seja, mas você vai arcar com a consequência. Quer ser uma pessoa omissa por sua vez? Seja, vai arcar com a consequência. Porque você não pode dizer que não sabia que existe um caminho do meio. Você não pode falar que não conhecia um pouco do evangelho. Você não pode falar que não conhecia a sabedoria do Cristo. Entendeu? Você não pode falar que você não teve chance de trabalhar amorosidade, de mandar luz para quem te mandava escuridão. Você não tem a menor condição de falar isso. Você pode até falar que você não concorda com nada disso. Você pode até falar que você não quer saber de nada disso. Mas é impossível você falar que você não sabe. Como não sabe? Está me ouvindo agora? Houve outras coisas. Nós estamos juntos aqui. Ó. Então, cuidado, viu? Aquilo que Jesus fala, cada um segundo suas próprias obras. Né? Então, quanto mais, gente, a gente espalha amor, mais o amor volta. Ah, mas meu marido, minha esposa... Não é sobre eles agora. Agora não. É você que está aqui. Seja você a mudança que você quer ver refletida no mundo. Mas o meu marido não me apoia. Ok, um dia ele vai trabalhar a consciência dele, mas agora a senhora vai trabalhar a sua. A senhora vai ser luz no seu lar. Mas minha esposa não me apoia. Mesma coisa. O Senhor vai ser luz no seu lar. Mas os meus filhos são difíceis. Que beleza, Deus confiou eles a você. Deve confiar muito na sua capacidade de amar e de educar. Então, seja o melhor pai e a melhor mãe possível. Não é sobre o outro, gente. Ah, mas o meu pastor, mas lá o meu dirigente espírita é assim, mas o padre, mas você viu o papa, mas você viu lá o monge, mas você viu o mulá, você... Não importa. Eu quero ver você que está aqui. Para de terceirizar a responsa, meu filho. É você. Sou Joe. Não tem la garantia sou Joe? Sou eu. É sobre mim, é sobre você. Então, assim, se liga. Se liga. Hashtag papo reto, como há muito tempo a gente não tinha no Evangelho. Para com esse radicalismo maluco aí, entendeu? De gente desequilibrada. Olha aí para tua... Olha, não conheço todos vocês, mas te garanto, não preciso conhecer ninguém. Eu te garanto, todo radical tem uma vida desequilibrada. Eu não conheci um na minha vida que tenha sido radical e tivesse uma vida em harmonia. Tenta aí descobrir algum aí. Radical em qualquer área. Qualquer área, procurei. Pode ser qualquer coisa. Radical para tudo, para saúde, radical para o corpo. Tem gente, né? É comida, academia, não sei o que, larga o espírito para lá. Isso é radicalismo também. Faz 550 cirurgia na cara, puxa, estica, puxa para cá, peito para cima, para baixo, e o bumbum e o braço, e embora fazer plástico, não sei o quê. Mas não se dedica para a alma.
Aí aqueles outros também não, porque eu vou meditar 12 horas por dia, porque eu vou ficar nas religiões, porque eu vou assistir 500 lives. Ricardo, eu saí do evangelho, eu fui assistir o pastor tal, fulano de tal, fui assistir o palestrante tal, o Beltrano tal, passei o dia todo. Ótimo. Mas come mal, dorme mal, larga o corpo para lá. Meu filho está sendo radical igualzinho, igualzinho. Um é radical, outro é radical para o corpo. Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa. Tem um puritano do sexo, ai, que nojeira, que coisa suja, sexo, que não sei o quê. E tem a pessoa do outro lado, extremo, que só quer saber de sexo. Ambos estão doentes. Ambos estão doentes. Mesma coisa, radical. Consegue entender? Comilança, ai, que comida maravilhosa, você come para danar e tal, porque tem indigestão aí. E aquele outro, não vou comer nada, fazer jejum de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, não vou comer mais, porque eu vou me iluminar e tal. Será que precisa? Não que o jejum de vez em quando seja bom, mas radicalismo? Não. Nem Jesus fez com radicalismo. Então, assim, se liga, criatura. Você é herdeiro de si próprio. A vida é sua, você faz dela o que você quiser. Mas uma coisa é certa, nunca ouvi falar de um radical feliz. Ele pode ter um prazer de curto prazo. Felicidade? Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.